E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje a gente continua na parte de ligação covalente, certo? Só que olha só, ligações covalentes em íons poliatômicos. Então, muitas vezes nós iremos trabalhar com íons, mas dentro da estrutura desses íons haverá o quê? Ligações covalentes. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, ok? Na verdade, essa aula aqui de hoje, eu vou tentar passar para vocês um macete no qual a gente consegue desenvolver as estruturas dos principais íons poliatômicos que são cobrados no ensino médio. Existem outros íons que, através desse macete, nós não conseguiremos fazer, mas são íons que praticamente não são cobrados nos vestibulares de maneira geral, ok? Então, com essa aula aqui de hoje, você vai conseguir montar as estruturas da maioria dos íons poliatômicos cobrados em vestibulares. Tudo bem? Então é o seguinte, pessoal. Letra A. Isso é um íon, correto? Tem carga, não é isso? Olha o 3- aqui. Tudo bem? E ele é um íon poliatômico. Por que ele é um íon poliatômico? Porque ele é formado por vários átomos. Um átomo de fósforo, 4 átomos de oxigênio, ok? Na maioria das vezes, esses íons poliatômicos de carga negativa, certo? São derivados de ácidos. Na nossa última aula, nós vimos como nós montamos a estrutura de ácidos oxigenados, que são os oxiácidos, ok? Então, eu preciso da matéria que nós vimos na última aula para a gente poder dar sequência aqui hoje, certo? Então é o seguinte, PO4-3, essa carga negativa indica o número de hidrogênios que foram liberados por essa estrutura quando ele era um ácido. Ou seja, se a carga é -3, quer dizer que essa estrutura veio de um ácido que tinha 3 hidrogênios. Tudo bem? Então, a primeira coisa, vamos montar a fórmula molecular desse ácido. Ou seja, esse PO4-3 veio do ácido H3PO4. Tudo bem? Ele veio do ácido que tem 3 hidrogênios. Primeira coisa, eu vou montar a estrutura desse ácido, né? Então, o que a gente aprendeu sobre oxiácidos de uma maneira geral? Existe o átomo central, certo? No caso, o P. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar os oxigênios ao redor desse átomo central. Não são 4 oxigênios, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4 oxigênios. E vamos escolher entre esses 4 oxigênios, 3 para colocarmos os Hs. Porque não tem 3 Hs? Pode ser em qualquer um desses oxigênios, ok? Então, vou colocar um H de cá, vou colocar um H de cá, certo? Vou colocar um H de cá, tudo bem? Vou montar primeiro a fórmula eletrônica ou de Lewis. O hidrogênio tem um elétron. O oxigênio, como é da família 6A, tem 6 elétrons. Tudo bem? E o fósforo, que é da família 5A, ele tem 5 elétrons. Certo? O que a gente aprendeu na última aula? É mais fácil começar de fora para dentro, do H para o O, não é isso? Então, ó, o H faz uma ligação, o E da família 6A faz 2, né? Já fez uma para a esquerda, uma para a direita. Está estabilizado. O H faz uma, o O faz 2. Uma, 2. Está estabilizado. O H faz uma, o O faz 2. Já está estabilizado. E o elemento central? Como o fósforo é da família 5A, ele precisa de fazer 3 ligações para obedecer o octeto. 1, 2, 3. Já está estável. Se ele está estável e tem par de elétrons não ligantes, ele pode fazer uma ligação dativa, correto? O oxigênio, como precisa de 2 elétrons, vai receber essa ligação dativa. Ok? Então, isso a gente já tinha visto na nossa última aula. Então, nós montamos a estrutura do H3PO4.
Mas eu não pedi isso para vocês. Por que eu pedi? Eu pedi a estrutura do PO4 menos 3, certo? Então, a partir do momento que você fizer a estrutura do ácido, o que você vai fazer? Você vai tirar os H's, certo? Pode apagar ou fazer um X aqui, ó, demonstrando que esses H's foram liberados. Tudo bem? Vai colocar um colchete, ó, e escrever a carga em cima, 3 menos. Só isso. Então, se você sabe montar a estrutura de ácidos oxigenados, você sabe a maioria desses íons poliatômicos, tá vendo? Montou a estrutura do ácido, retira os H's, coloca o colchete com a carga no final. Tudo bem? Então, toda vez que tiver carga negativa, assim que você vai fazer. E a fórmula estrutural, como é que ficou? Ficou o fósforo no meio, simples ligação com O de um lado, simples ligação com O do outro lado, simples ligação com O embaixo e uma ligação dativa com o O de cima, com a carga 3 menos. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido esse primeiro exemplo, tá? Vamos para o segundo? E O2 menos. Opa, se tem carga negativa, muito provavelmente veio de um ácido. Qual ácido? Não tem uma carguinha só negativa? Então quer dizer que quando ele era um ácido, ele tinha um H, certo? Então, ele veio do ácido H e O2. Ok? Como é que a gente monta essa estrutura? O iodo vem no meio, certo? Então, ó, o iodo vem no meio. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 oxigênios ao redor do iodo, correto? Um de um lado, outro do outro. Vou escolher qualquer um dos 2 Os para colocar o quê? Para colocar o H. Tudo bem? H de um lado, né? Ou do outro. Tanto faz, fica a seu critério. Vou fazer primeiro a fórmula eletrônica, tudo bem? Ou de Lewis. O H tem um elétron, o oxigênio é da 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o iodo da 7A tem 7 elétrons, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa de fora para dentro, do H para o O, certo? O H faz uma ligação e o O faz 2. Então, o H fez uma ligação, estabilizou, certo? O O fez uma com H, fez a segunda com o I, estabilizou, ok? O I é da família 7A, o grupo 17. Então, ele precisa de fazer uma ligação apenas, correto? Ele está fazendo uma ligação com O. Já estabilizou. Porém, ele tem pares de elétrons não ligantes, não é? Então, ele pode fazer uma ligação dativa para o outro O. Então, ele sozinho vai emprestar o parzinho de elétrons para o outro O. Tudo bem? Mas eu não quero o H e O2. Eu quero o IO2 menos, não é? O que eu falei para você, então? Tira o H que você colocou, tudo bem? E coloca o colchete. Coloca o colchete com a carga o quê? Negativa. Só isso, tá? Então, como é que fica a nossa fórmula estrutural? Vai ficar O simples I dativa para o outro O, com a carguinha negativa. Ok? Espero que vocês tenham entendido esse segundo exemplo aí também. Tá bom? Olha o terceiro exemplo. CO3, 2 menos. Então, se tem carga negativa, provavelmente veio de um ácido. Se a carga é 2 menos, é porque esse ácido do qual ele veio tinha 2 hidrogênios, ok? Então, ele veio do H2CO3, certo? Colocamos o átomo central, os oxigênios ao redor do átomo central e os H's ligados aos Os, correto? Então, C, 3 Os. 1, 2, 3. Escolhemos 2 Os para colocarmos os H's. H de um lado,
H do outro. Vou colocar os elétrons. O hidrogênio tem um elétron, o oxigênio é da 6A, tem 6 elétrons, o carbono é da família 4A, tem 4 elétrons, ok? Então, o elétron do hidrogênio está aqui. Os 6 de cada oxigênio eu vou colocar, ó, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E o carbono do grupo 4A, né, da família 4A, o grupo 14. Então, os 4 elétrons dele. 1, 2, 3, 4. Começa do H para o O, de fora para dentro. O H faz uma, o O faz duas. O H faz uma, o O faz duas. Ok? E o carbono? O carbono ele é da família 4A, ele tem que fazer 4 ligações para completar o octeto. Ele fez 2 apenas, não foi? Não faltam 2? Então, ele ainda não está estável, ele não pode fazer ligação dativa. Importante você lembrar que para ser feita a ligação dativa, o átomo tem que estar estável primeiro, certo? O que não é o caso. Se ele fez 2 ligações, não faltam 2 ainda? O O de cima não precisa de fazer 2 ligações? Então, entre eles vai ter uma dupla ligação, ok? Então, uma dupla ligação entre o carbono e o O de cima. Agora, todos estão estabilizados, não é isso? Só que eu não quero a estrutura do ácido carbônico, que é o H2CO3. Eu quero a estrutura do íon, né? Do carbonato, que é o CO3 2-. Então, o que eu tenho que fazer? Tiro os Hs, não é isso? Então, tiro o H, ok? Coloco o colchete com o 2- em cima. Tudo bem? Só isso. Como é que fica a fórmula estrutural? C dupla O, simples O, com as 2 cargas negativas. Tudo bem? Lembrando mais uma vez, né? Desde o início das aulas de ligação covalente, eu estou falando para vocês, por enquanto, eu não estou preocupado com o formato da molécula, ou seja, com a geometria da molécula. Mais para frente a gente vai entrar nesse tópico e aí a gente vai trabalhar especificamente com o formato das moléculas ou dos íons poliatômicos. Beleza? Para a gente finalizar, qual é a diferença dessa letra D para as outras? A letra D, ela tem uma carga positiva, ela é um cátion. Então, gente, é o que eu estou falando para vocês. Essa aula eu estou trazendo alguns macetes, no qual a gente vai conseguir resolver a maioria, né, das estruturas dos íons poliatômicos do ensino médio. Então, quando tiver a carga positiva, nesse macete, nós vamos fazer o contrário. Quando tem carga negativa, eu coloco o H, depois eu tiro, certo? Quando tiver carga positiva, eu vou tirar o H e depois colocá-lo. Então vamos lá? H3O+, não tem uma carga positiva só? Então eu vou tirar um dos Hs. Se tivessem 2 cargas positivas, 2 Hs. E assim sucessivamente, ok? Então se eu tirar um H, não tinham 3 Hs? Sobram 2, certo? Então vai ficar H2O. Tirei o H+. Tudo bem? Vamos montar a estrutura da água? Ó, H, O, H. H, um elétron. O oxigênio da 6A tem 6 elétrons, né? O H faz uma ligação. Uma e uma. E o O fez as 2. Estabilizamos os 2 Hs e o O, certo? Só que eu não quero a molécula de água. Eu quero o íon H3O+. Então, o que eu tenho que colocar de volta? Eu tenho que colocar o H+. Detalhe. O H normal não tem um elétronzinho só? H+. A carga positiva indica o quê? Que ele perdeu o elétron, certo?
Então, esse H+ que eu vou colocar significa que é um hidrogênio sem o seu elétron. Então, eu vou pegar esse H+ e ligar ao átomo central. Tanto faz colocar em cima ou embaixo. Eu ainda não estou preocupado com o formato da molécula, tudo bem? Então, eu vou colocar o H+, que é o H sem elétron, por causa da carga positiva, tudo bem? Esse H não tem elétron, mas a gente sabe que o H ele estabiliza com o quê? 2 elétrons na última camada, correto? Então, o que a gente vai fazer quando coloca esse H+ de volta? A gente sempre vai colocá-lo recebendo uma ligação da ativa. O oxigênio está estável, não está? Ele não tem par de elétrons não ligantes? Então, o oxigênio pode fazer o quê? Uma ligação dativa para esse H que não tem elétron, pois ele é o H+. Ok? Colocamos o colchete, indicando a carga positiva. Tudo bem? Então, carga positiva. Tira o H+ primeiro, faz a estrutura. No final, você coloca esse H+, ou seja, o H sem elétron. E aí você vai colocá-lo recebendo uma ligação nativa. Ok? Para a gente montar a forma estrutural. Então, ficou H simples, O simples, H dativa, H com a carga positiva, indicando que é um íon poliatômico. Ok? Então, não custa nada falar mais uma vez aqui no vídeo. É uma aula com um macete no qual a gente consegue resolver a maioria dos íons poliatômicos que são trabalhados no ensino médio. Existem outros íons? Sim, existem. Né? Que a gente não consegue fazer dessa maneira. Mas, em contrapartida, praticamente não cai em exercício de vestibular. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí, certo? Então, até mais. Até a próxima.